Meta batida, meu caro Thiago Jordão. Meta batida, Zé Ivaldo chega aos números estipulados em contrato e Santos passa a ter obrigação de compra junto ao Cruzeiro. Zé Ivaldo, 2026. Vem aí, Jordão. Zé Ivaldo 2026 vem aí, ele atingiu a meta contratual, chegando a 34 jogos pelo Santos Futebol Clube. E uma nova informação, Marcão, é que na verdade a meta dele são 60% dos jogos em que ele esteve à disposição. Ou seja, partidas que ele foi cortado, partidas que ele acabou não sendo relacionado, ou até mesmo esteve lesionado, não contavam nesta meta contratual. Contavam apenas os jogos que ele foi relacionado e entrou em campo. Então, visto que de todos os jogos que ele esteve à disposição, em 34 ele entrou nas partidas, ele bateu a meta e será comprado pelo Santos junto ao Cruzeiro. E o valor de compra está previsto em US$ 1 milhão, cerca de 5 milhões de reais na cotação atual. Eu acho que é um pouquinho mais, viu, Jordão? Acho que é US$ 1,5 milhão o valor de compra do Zé Ivaldo. Entre 1 milhão e US$ 1,5 milhão é o valor de compra do Zé Ivaldo junto ao Cruzeiro, né? E o Santos Futebol Clube que terá que exercer a sua obrigação de compra, deixa de ser opção, passa a ser obrigação de compra. Meu caro Thiago Jordão, vamos lá, sobre o Zé Ivaldo, né? Eu entendia que o Zé Ivaldo seria até um bom negócio por esses valores antes da chegada do Alexis Duarte e do Adonis Frias, né? O Santos, com o Zé Ivaldo no elenco, recorreu ao mercado e foi contratar 2 jogadores estrangeiros, totalizando US$ 8 milhões, cerca de 42 milhões de reais, ou seja, né? Então, o Adonis custou quase 4 vezes o valor que vai custar o Zé Ivaldo para o Santos. O Alexis Duarte, 4 vezes mais. O Santos ainda tem o João Basso Bigodinho, que não sei se é zagueiro ou coaching. O Santos tem o Luizão, que nós pagamos 10 milhões de reais ao Novo Horizontino, que também não joga. E o Santos ainda tem o Ananias e o Alencar, que renovamos contrato com esses dois jogadores, recentemente. Então, Jordão, fica claro para mim que existe um grave erro de planejamento, né? A partir do momento que você vai ao mercado e traz 2 jogadores custando US$ 8, tem o João Basso, que ganha muito bem, tem o Luizão, que você pagou 10 milhões de reais, na minha opinião, o Zé Ivaldo não servia, né? Para a ideia da diretoria, o Zé Ivaldo não servia. Só que, acabou sendo necessário utilizar o Zé Ivaldo nesta reta final. O João Basso é uma brincadeira de mau gosto, o Luizão, quando entrou, não foi bem, o Alexis Duarte ainda não se firmou, o Adonis Frias fez o melhor jogo dele contra o Palmeiras, não estava indo bem até ali, contra o Palmeiras foi muito bem o Frias, é verdade, então fez com que o Juan Pablo Vojvoda ficasse sem outra situação a seguir que não fosse colocar o Zé Ivaldo. Para mim, Jordão, erro de planejamento da diretoria. Agora terá que pagar US$ 1,5 milhão para ter o Zé Ivaldo. E já se fala, a boca pequena, nos corredores da Vila Belmiro, que o Santos quer comprar o Zé Ivaldo para revender o atleta, viu, Jordão? Exatamente isso, porque o Santos entende que esse investimento, Marcão, não é muito alto e dá sim para recuperar os valores que serão pagos para o Zé Ivaldo. E assim, é engraçado, Marcão, porque essa situação envolvendo o defensor, ele não jogava com a camisa do Santos antes da primeira partida contra o Palmeiras, naquela quinta-feira, 2 semanas atrás. Ele não atuava com a camisa do Santos desde setembro. E do nada o status dele acabou mudando, justamente por isso que você comentou, pela falta de planejamento. Porque o Santos contrata 2 zagueiros estrangeiros que não deram conta do recado. E ali tivemos uma suspensão do Luan Pérez ainda no Allianz Parque na partida Santos e Palmeiras. E o técnico Juan Pablo Vojvoda se viu obrigado a colocar o Zé Ivaldo. Porém, o Santos tinha uma sequência de jogos curta, era um tiro curto de partidas. Então, o que aconteceu? Ele precisou jogar contra o Palmeiras, jogou contra o Flamengo, porque não tinha tempo hábil de treinamentos para você mudar a sua defesa, e visto o desempenho dele e também a ausência do próprio Luan Pérez novamente no jogo contra o Palmeiras, ele teve que jogar e o Santos sendo obrigado a contratá-lo, Marcão. E assim, você comentou 10 milhões no Luizão, o Santos gastou US$ 8 no Adonis e também no Alexis Duarte junto, e assim, dá para levantar aquela hashtag de novo, né, Marcão? Me contrata Marcelão. É uma falta de planejamento tremenda e o Santos gastando dinheiro a rodo com jogadores que, vamos ser sinceros, não são nem primeira e quiçá segunda prateleira do futebol.
Me contrata, Pirilão. Me contrata, Marcelão. Você que tá passando aí feriado em Santos no final de semana, se tropeçar na Vila Belmiro, você cai pra dentro. É 3 anos de contrato, hein, meu amigo? É 3 anos de... Se você tropeçar ali na Princesa Isabel, cair dentro da Vila Belmiro, é 3 anos de contrato no mínimo e com renovação automática. Bom, muita gente chegando aqui no Varanda Futebol Debate, meu caro Thiago Jordão. O Santos treinou nesta segunda-feira no CT Repelé. Aliás, tem treinamento nesta terça, o treinamento é à tarde. Hoje tem entrevista coletiva de Igor Vinícius. Messias Pinho estará acompanhando tudo lá do CT Repelé. As palavras dele, o novo Cafu do futebol brasileiro, Igor Vinícius. O que jogou o Igor Vinícius contra o Palmeiras é uma barbaridade, hein? Vou falar uma coisa pra vocês, hein? O que jogou o tal de Igor Vinícius contra o Palmeiras, jogou muita bola. Jogou muita bola. Parabéns ao Igor. Eu sou crítico do Igor Vinícius, mas tenho que reconhecer quando o cara vai bem e muito bem, como ele foi contra o Palmeiras. Parabéns ao Igor Vinícius, que repita bons jogos como fez contra o Palmeiras. Se fizer boas atuações, será elogiado aqui no Varanda Futebol Debate. Mesmo eu tendo sido contrário, eu fui contrário à vinda do Igor Vinícius. Agora, tá jogando, aliás, tá jogando já é um exagero. Jogou bem contra o Palmeiras o Igor Vinícius, que ele repita mais vezes esse bom futebol. Jordão, como foi o treinamento do Peixe ontem no CT Repelé, visando a partida contra o Mirassol, quarta-feira, 21h30, Vila Belmiro? Marcão, no treino da manhã desta última segunda-feira no CT Repelé, alguns jogadores do Santos fizeram trabalhos internos. E estamos falando do Neymar Júnior, do Igor Vinícius, Willian Arão, Zé Rafael e Guilherme. Eles apenas ficaram no interno do CT Repelé por conta de desgaste físico. Eles ficaram realizando atividades na academia do centro de treinamento justamente para ter este controle de carga. Porém, eles não preocupam para o jogo de amanhã contra o Mirassol e estarão à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda. Com relação ao Willian Arão específico, visto que ele saiu sentindo um desconforto muscular na partida contra o Palmeiras, ele não preocupa também para este jogo e não foi constatada nenhuma lesão para o jogador. E ele seguirá à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda, que faz hoje o seu último treinamento visando o compromisso contra o Mirassol na parte da tarde. Ah, tá certo. Tá aí o Thiago Jordão, El Bigodinho, aqui no canal Varanda Futebol Debate. Jordão, vamos lá. Alguns pontos importantes, né? Que bom que o Arão não tem problema nenhum, né? Porque o Arão fez uma grande partida, taticamente falando. Fisicamente o Arão tá abaixo ainda dos demais, mas é um jogador de tamanha experiência, inteligente taticamente, Jordão, sabe os atalhos do gramado, então ele consegue, mesmo não estando 100%, o Arão consegue suprir, né, essa questão física com a sua inteligência tática, né, Jordão? Então é importante que o Arão esteja entre os titulares na partida contra o Mirassol. Neymar Júnior, eu vi um primeiro tempo do Neymar fisicamente bom, Jordão. Ele se movimentou demais, infelizmente ele não consegue fazer o falso 9. Neymar não tá afim de ser o falso 9, né? Ele quer buscar a bola, ele quer participar do jogo. Isso de alguma forma desgasta muito o Neymar. Ele não consegue ter a inteligência tática para cumprir o papel que é dado a ele pelo Vojvoda. Então ele quer buscar a bola lá atrás, ele quer jogar de ponta, ele quer se movimentar o tempo todo e no segundo tempo ele prega, porque ele é um jogador também com uma idade mais avançada e também com limitações físicas, né? Mas o Neymar vai para o jogo também. Então dá para imaginar um Santos completo, né, Jordão? E aí, hoje é o treino decisivo, hoje é o treino final, porque teremos todos os atletas em campo visando a partida contra o Mirassol. Dá para imaginar, Jordão, um repeteco da escalação que entrou contra o Palmeiras ou você prevê mudanças? Temos aí 3 situações que podem acontecer, na minha opinião. Uma mudança na zaga, a entrada do Luan no lugar do Zé Ivaldo ou do Frias. Tecnicamente falando, Luan no lugar do Zé Ivaldo. Uma outra mudança no meio-campo é você abrir mão de um dos marcadores, porque o Santos tem Arão, Schmidt e Zé Rafael. Por mais que o Zé Rafael tenha jogado mais avançado, o Zé Rafael hoje é muito mais um meio-campista de contenção do que um jogador que chega
para armar o time. O Vojvoda pode abrir mão de um dos três desses jogadores, de um dos três que eu citei, Jordão, e colocar, por exemplo, o Benjamin Roleiser e o Robinho Júnior, que mais uma vez entrou e decidiu, Jordão. Não tá na hora do Robinho começar como titular e o Guilherme ir para o banco de reservas? Exatamente, Marcão. E assim, o Juan Pablo Vojvoda ele pode promover justamente todas essas mudanças, começando na zaga. Teremos ali uma continuidade, por exemplo, do Igor Vinícius e do Souza sendo a dupla de laterais do Santos Futebol Clube. O Luan Pérez também vive a expectativa de retornar à equipe do Santos Futebol Clube. Aí fica a critério do Juan Pablo Vojvoda se ele vai continuar dando sequência para o Adonis Frias, que fez uma boa partida contra o Palmeiras, ou se a sequência de jogos seguidos será mantida por parte do Zé Ivaldo, que atuou nos últimos 3 compromissos do Santos Futebol Clube. Com relação ao meio de campo, uma mudança que pode acontecer, Marcão, por mais que ele não preocupa para a partida, pode ser a saída do Ilharão. Ele sair do time, o João Schmidt voltar para ser o camisa 5 da equipe, o Zé Rafael continua atuando como meio-campista central e talvez o Victor Hugo retorne à equipe titular do Santos, tem a possibilidade também, claro, do Gabriel Bontempo, que é um esquema que o próprio Juan Pablo Vojvoda já explorou em 4 ocasiões diferentes no Santos Futebol Clube. E com relação ao ataque, são 2 alternativas que o Juan Pablo Vojvoda tem em mente, 2 opções que ele pode trabalhar para esse jogo contra o Mirassol. A primeira, você tira o Álvaro Barreal do lado direito, coloca ele do lado esquerdo e saca o Guilherme da equipe, visto que ele não fez uma boa partida nem contra o Flamengo e nem contra a equipe do Palmeiras também, e ele pode promover uma entrada do lado direito no lugar do Álvaro Barreal que está na esquerda, seja do Benjamin Roleiser, ou seja, até mesmo do próprio Robinho Júnior, que entrou na partida e contribuiu com um gol santista anotado pelo argentino. Além do mais, o Neymar Júnior seguirá à frente da equipe atuando ou como um falso 9, aí vai depender do esquema tático que o Juan Pablo Vojvoda colocar. Por exemplo, se formos no 4-3-3 novamente, Neymar Júnior certamente será o falso 9. Agora, se o Santos for jogar num 4-4-2 ou 4-3-1-2, o Neymar pode ser esse número 1, ele pode ser o articulador da equipe e o Santos ter uma dupla de ataque novamente, como aconteceu no penúltimo clássico contra o Palmeiras, onde a dupla foi Barreal de um lado e Robinho do outro. Jordão, vamos lá. Vamos analisar um pouquinho e falar sobre essa escalação, tá? Pra mim, o Luan Pérez é o melhor zagueiro que o Santos tem, tá? Eu não mudo minha opinião. Pra mim, o Luan Pérez é o melhor zagueiro que o Santos tem e o Zé Ivaldo é o segundo melhor zagueiro que o Santos tem, por incrível que pareça. Agora, o Adonis Frias, se ele repetir os jogos que ele fez contra o Palmeiras, ele ganha essa posição no lugar do Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo também não é lá essas coisas. Mas quando eu falo que o Zé Ivaldo é o segundo melhor zagueiro do Santos, não é que eu tô colocando o Zé Ivaldo lá no topo da pirâmide por qualidade. Eu tô desqualificando os demais. Eu tô falando que o Basso não tem condição, eu tô dizendo que o Luizão, infelizmente, quando entrou não foi bem. Eu tô dizendo que o Alexis Duarte ainda não se firmou. Eu tô dizendo que o Adonis Frias até a partida contra o Palmeiras não ia bem, tá? Então não é que eu tô colocando o Zé Ivaldo no topo da pirâmide só por qualidade, não. Eu tô desqualificando os demais. Agora, o Adonis foi muito bem contra o Palmeiras. Jordão, eu não gosto de ficar em cima do muro, não. Pra mim, futebol tem que ter uma sequência. Tirar o Adonis Frias depois do jogo que ele fez contra o Palmeiras, pra mim é loucura. O Adonis foi o segundo melhor jogador do Santos na última partida, somente atrás do Igor Vinícius e ali com o Roleiser, né? O Roleiser entrou muito bem, foi decisivo, assim como o Robinho. Então o Adonis fez uma partida espetacular contra o Palmeiras. Eu não tiraria, tá? Se eu tenho que tirar alguém para colocar o Luan Pérez, eu tiraria o Zé Ivaldo. E recolocaria o Luan Pérez no time titular. Não acho loucura, Jordão, considerando que o Santos foi bem contra o Palmeiras, manter a dupla Zé Ivaldo e Adonis, tá? Porque você daria uma sequência para essa dupla que foi bem. Não, claro, o Zé Ivaldo nem tanto, mas o contexto funcionou. O contexto funcionou com o Zé Ivaldo e Adonis Frias. Agora, sobre o meio-campo, Jordão, eu manteria o meio-campo que começou a partida contra o Palmeiras. Eu não mudaria. Arão, Schmidt, Zé Rafael e Neymar. Eu mudaria o ataque. Eu colocaria Robinho Júnior no lugar do Guilherme Arantes do Nascimento, viu, Jordão? E não dá mais, hein? Aliás, não chamo mais de Guilherme Arantes do Nascimento. Está proibido essa fala aqui no Vale. Isso é um escárnio, isso é uma vergonha, isso é um verdadeiro escárnio, meu caro Jordão. Tá difícil a vida do nosso amado Marcão, mas assim, eu concordo contigo. O Zé Ivaldo, Marcão, por mais que
no meu ponto de vista, ele também seja hoje ainda o segundo melhor zagueiro do Santos. Gostaria de ver mais do Alexis Duarte. Eu necessito de mais exibições ou até mesmo uma sequência positiva do Adonis Frias para eu até ter mesmo uma opinião diferente sobre o jogador. Só que eu vejo que assim, quem foi melhor no último jogo? Foi o Adonis. Né? Então, ele já jogou de dupla de zaga mais vezes ao lado do Luan Pérez do que o Zé Ivaldo, pelo menos desde que ele chegou ao clube. Então, que tem essa sequência do Adonis Frias, Marcão, ele que foi contratado por 4 milhões de dólares, ele que tem que ficar à frente de tudo, no meu ponto de vista. E além do mais, no meio de campo, por mais que exista a possibilidade de você colocar o Vitor Hugo ali, a gente sabe que a preferência do Vojvoda pelo Vitor Hugo é muito grande, eu não o colocaria no time, visto as exibições dos 3 meio-campistas. Eu acho que a ideia do Juan Pablo Vojvoda de ter um meio-campo ali um pouco mais reforçado e forte fisicamente, principalmente com a qualidade do Ilharão e também do Zé Rafael, é uma ideia muito boa. E o Mirassol, a gente conhece que é uma equipe que não abre mão das suas convicções, independente do local da partida. Da mesma forma que eles jogam no Campus Maia, eles tentam atuar seja na Vila Belmiro, no Maracanã, Mineirão e qualquer palco do futebol brasileiro. E eu vejo que o Santos, de novo, não pode cometer aquele erro que aconteceu nas últimas duas partidas, Flamengo e Palmeiras sendo a primeira contra o Palmeiras, de jogar com as linhas altas. O Santos tem que entrar no esquema como aconteceu no jogo passado, onde você tem uma linha equilibrada, você faz um perde-pressiona, que é diferente de você colocar sua linha completamente lá em cima na marcação do seu adversário, e você tem coberturas no seu time. A gente viu, por exemplo, o João Schmidt fazendo coberturas para os seus companheiros de equipe poderem marcar lá em cima. Ora foi o Ilharão, o próprio Zé Rafael, em dado momento do jogo, segurou um pouquinho a passada. Então, eu vejo que o Santos tem que manter essa ideia contra a equipe do Mirassol. E para o ataque, eu tentaria um time com Benjamin Roleiser ou Robinho Júnior. Ou quem sabe os dois, por que não? É que nesse sentido eu mudaria a formação do Santos, eu sairia do 4-3-3. Se fosse para colocar os dois, eu deixaria justamente naquele 4-4-2 que eu mencionei, onde o Neymar seria a dupla de ataque do Robinho Júnior, jogando o Neymar na esquerda, o Robinho na direita, e eu colocaria o Roleiser para ser o armador jogando no meio, Marcão. Eu gostaria muito de ver um Santos assim, por mais que eu esteja sacando o Álvaro Barreal dessa equipe, eu não acho que ele tenha ido tão mal, não tenha ido mal, melhor dizendo, no jogo contra o Palmeiras, mas eu vejo que a fase do Roleiser e do Robinho Júnior são superiores ao do argentino. Vamos ao provável time do Peixe para a partida contra o Mirassol, jogo decisivo, 21h30, Vila Belmiro. Lotado, hein? Todos os ingressos foram vendidos. Como deve colocar o Santos em campo, Juan Pablo Vojvoda. Vamos ao provável Santos Futebol Clube, lembrando que nós temos ainda um último treinamento nesta terça-feira, mas o Peixe tem de ir a campo novamente num 4-3-3, tendo no gol o goleiro Gabriel Brazão, pela direita Igor Vinícius, dupla de zaga com Adonis Frias e Luan Pérez, do lado esquerdo o jovem jogador Souza, um trio de meio-campistas com Willian Arão, João Schmidt e Zé Rafael, com também um trio de atacantes, Benjamin Roleiser do lado direito, Álvaro Barreal do lado esquerdo e o Neymar Júnior mais centralizado como um falso 9. Tá aí, falso 9 realmente, né, Jordão? O Neymar é, na essência da palavra, é tão falso, mas tão falso 9 que é difícil ver ele lá, né, Jordão? Ele é literalmente, na essência da palavra, Jordão, é um falso 9 mesmo. Nunca caiu tão bem a nomenclatura do Neymar. De 9 ele não tem nada. Nada mesmo, Marcão. E assim, pode parecer algo doido que eu vou falar agora, mas o Neymar tinha que ter umas aulas com o Roberto Firmino, Marcão, de como é que faz um falso 9, porque não é possível que o Neymar Júnior, Marcão, não consegue compreender essa função. Porque quando o Neymar ele volta para buscar a bola, ele tá sendo o quê? O armador do time. E o falso 9 não tem propriamente essa função. A estratégia de jogo com o falso 9 ali é que ele abre espaço no último terço, aonde os pontas possam cortar para o meio e atacar o espaço que ele está deixando. Só que quando o Neymar ele volta ele volta da marcação, vai até o meio de campo receber a bola, ele não movimenta nenhum jogador do time adversário. Os zagueiros seguem em posição, os volantes seguem na sua posição, e por isso que às vezes o Santos tem dificuldade de atacar e achar espaço no campo adversário. Porque o atleta que poderia conseguir essa brecha na linha defensiva da equipe adversária está justamente atuando ali como um meio armador, e o Santos fica com um buraco e uma lacuna na região central do último terço. Então, Neymar, por favor, desta vez contra o Mirassol não precisa correr. Quem corre a bola, Marcão, tem essa brincadeira. Quem corre a bola, o craque faz a bola correr. Faça a bola correr e tenha mais objetividade no último terço. Não se desgasta no primeiro tempo, porque você, como é importante no primeiro, também é fundamental na segunda etapa.
Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Thiago Jordão, já temos a arbitragem definida para a partida contra o Mirassol. Quem é que apita o jogo, hein? Quem trila o apito? Quem comanda a arbitragem? Quem vai me deixar nervoso quarta-feira, além do Guilherme, Jordão? A arbitragem, Marcão, é paulista novamente, porém não é o Rafael Claus. Milagre, hein? Não será o Rafael Claus o árbitro da partida, porque Matheus Delgado Candansan foi selecionado para apitar a partida entre Santos e Mirassol. Ele que será assistido pelo Alex Ang Ribeiro como assistente número 1. O assistente número 2 é o Thiago Henrique Correia, do Rio de Janeiro. E na cabine do VAR, Rodrigo Ferreira, de Santa Catarina, fica no comando do árbitro de vídeo na Vila Belmiro.